Chegou a hora da nossa questão comentada, uma questão do ano de 2022, da banca IBFC. Olha aí na sua tela. É uma questão cujo assunto são os pronomes pessoais oblíquos. E os pronomes pessoais oblíquos, vem aqui comigo, a gente aprende tudo decorando. Então você decora assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles, como pronome pessoal do caso reto. Aí vem assim, me, mim, comigo, te, ti, contigo. A terceira pessoa é uma enormidade. Então, de qualquer maneira, quando a gente fala de pronomes, denominados de pronomes oblíquos, esses pronomes, eles, obviamente, não são do caso reto, eles não exercem a função de sujeito. Porque quando você decora aquela lista do eu, tu, ele, nós, vós, eles, isso só é um pronome reto se for o sujeito da frase. Por exemplo, ele mora no prédio ao lado. Ele é o sujeito de morar. Então, esse ele é um pronome do caso reto. Agora, quando eu falo assim, Rodrigo disse a ele algumas verdades, se o sujeito é Rodrigo, o a ele, esse ele, não é do caso reto, é do caso oblíquo. Então, os pronomes oblíquos, eles são normalmente complementos verbais. Então, quando eu falo que eles são normalmente complementos verbais, significa dizer que, de um modo geral, os pronomes oblíquos funcionam ou como objetos diretos, obviamente, né, de verbos transitivos diretos, ou objetos indiretos, de verbos que são, obviamente, transitivos indiretos. Então, isso aí é que é a definição do que é um pronome oblíquo. Agora, se você sabe de cor, já, obviamente, te ajuda, né? Dá uma olhada na questão. O IBFC colocou um trecho de Vinícius de Moraes, chamado Separação, que diz assim, voltou-se e mirou-a como se fosse pela última vez, como quem repete um gesto imemorialmente irremediável. No íntimo, preferia não tê-lo feito, mas ao chegar à porta sentiu que nada poderia evitar a reincidência daquela cena tantas vezes contada na história do amor, que é a história do mundo. Ela o olhava com um olhar intenso, onde existia uma incompreensão e um anelo, como a pedir-lhe ao mesmo tempo que não fosse e que não deixasse de ir. Por isso era tudo impossível entre eles. Então, esse era um dos textos da prova, dessa prova de 2022. Por exemplo, na linha 1, o se ligado ao verbo voltar é um pronome oblíquo. O a ligado ao verbo mirar é um pronome oblíquo. Na linha 2, o lo ligado à forma verbal ter, de tê-lo, é um pronome oblíquo. Por exemplo, quando você está vendo na última palavra da quarta linha, ela o olhava, o ela é do caso reto, porque é um sujeito. Esse o de o olhava não é um artigo definido. Ela olhava ele. Esse o é um pronome oblíquo. Na penúltima linha, o lhe ligado ao pedir-lhe, é um pronome oblíquo. Então, aí está o que é um pronome oblíquo. O que é que o IBFC perguntou? Os pronomes oblíquos átonos são largamente empregados, aí tinha que ser empregados. Eu não digitei a questão. Eu selecionei, copiei e colei. Então, na prova saiu faltando S. Então, os pronomes oblíquos átonos são largamente empregados no texto em análise. Considerando o contexto em que se encontram e a prescrição gramatical, indique dentre as alternativas abaixo um exemplo desse tipo de pronome na função de objeto indireto. Então, com o que você já sabe, pause a sua tela, resolva a questão. Bom, se você atendeu ao meu pedido, se você pausou a tela, deu tempo de resolver. Se você só esperou os 3 segundos que eu fiquei sem falar, não deu tempo, obviamente. Mas é claro que você nem precisaria ter lido o texto para você fazer essa questão. Por exemplo, quando você tem os pronomes oblíquos nessas funções que eu falei com vocês, né, de complemento verbal,
O pronome o, a, os e as podem ser artigos. Quando eu falo o incêndio destruiu a fábrica. Esse o é um artigo porque depois tem o substantivo incêndio. As testemunhas saíram apavoradas. Esse as é um artigo, porque depois dele tem um substantivo testemunhas. Mas o famoso eu vi ele ontem, que a gente fala, mas que tem que ser eu o vi, é um pronome oblíquo, que funciona como objeto direto, sempre. Então, quando eu falo, por exemplo, encontrei-os na calçada, esse os é o objeto direto do verbo encontrar, que, por exemplo, substitui encontrei os relógios na calçada. Aí você faz aquela perguntinha que você aprendeu sua vida inteira. Quem encontra alguma coisa. O quê? Mas não é por isso, não. É porque os relógios, isso não é preposição. Aqui não está escrito dos relógios, aos relógios, pelos relógios, com os relógios. Então, se não tem preposição, é um objeto direto. Na tela. A letra A, portanto, não é a resposta. Porque mirou o A. O A é um pronome sempre objeto direto. Nem a letra D de dado. Ela o olhava. Porque o, como eu acabei de dizer para vocês, é um objeto direto. Então, se você marcou a letra A ou se você marcou a letra D, nada feito. Por exemplo, algumas vezes os pronomes se transformam nesses quatro aqui, ó. Lo, lá, los e las. Esses pronomes também vão ser sempre, olha que para português não ter exceção é difícil. Eles vão ser sempre objetos diretos. Por exemplo, resolveu fazê-la no domingo. Claro que eu não posso começar uma frase dizendo resolveu fazê-la. Esse lá, se é um pronome, ele está substituindo um substantivo, inclusive feminino. Lá, inclusive singular. Então, por exemplo, ele resolveu fazer a festa no domingo. Voltando ao seu passado. Quem faz alguma coisa. O quê? A festa. Mas não é porque eu perguntei o que não, tá? Porque isso aqui não é preposição. É só um artigo. Não é da festa, na festa, pela festa. Na tela. Se você marcou a letra C, você errou. Preferia não tê-lo. Olha o lo, que é um objeto direto. Então acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Pedir-lhe. O pronome lhe e os seus plurais, né? E o seu plural, lhes. Que no século XIX, os escritores usavam lho, lhá, lhos, lhás. Mas hoje isso é um arcaísmo. Como complemento verbal, ele é um objeto indireto se ele for sinônimo de a ele ou a ela. O objeto indireto é um termo preposicionado. Ó, tem a preposição a. Pessoal, por que isso não é artigo? Porque eu não posso ter um artigo feminino na frente de uma palavra masculina. Na verdade, né, esse a ele é uma preposição, porque a ele significa para ele ou para ela. Para é uma preposição. Então, na verdade, o lhe, por exemplo, entregou-lhe a chave da casa. Quando eu falo entregou-lhe a chave da casa, esse lhe significa entregou a ele a chave da casa, entregou ao filho a chave da casa, entregou à professora a chave da casa. Todos esses termos que eu coloquei aí, seja o pronome ele, substantivo masculino filho, ou substantivo feminino professora, significam a alguém. Você entrega a chave a, ou você entrega a chave para alguém. Então, esse a ou esse para, que são preposições, fazem com que o pronome lhe seja um objeto indireto. Então, olha lá na tela, né, como a pedir-lhe, isto é, como a pedir a ele. Beleza, gente? Olha,
eu sempre digo o seguinte, não importa o que eu, Ricardo, pense, importa o que você sentiu para fazer a questão. Se você achou fácil, ótimo. Se você achou mais ou menos, fazer o quê? Eu, professor, sei que questões de pronomes oblíquos costumam até ser mais difíceis do que essa. Se você está estudando para fazer alguma prova da banca IBFC, ou se você é aqui de Minas Gerais, no momento da gravação desse vídeo, se você está vendo essa aula hoje, no dia que ela foi postada, você sabe que estamos aguardando o edital do TJ. Mas mesmo quem não estiver aguardando, olha aí na tela, se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, nós estamos com um curso lá, modular, por tema, para o TJ de Minas, TJ 2022, da banca IBFC. Então eu fiz 10 temas, pronome é um deles. Claro que nós vamos falar disso aí, de uma forma mais detalhada do que isso que nós falamos hoje. Tem pronome, tem verbo, tem concordância, tem crase, tem pontuação, tem período composto, tem análise sintática, enfim. Dá uma passadinha lá, e mesmo que você não vá fazer IBFC, a revisão que serve para o IBFC serve para qualquer outra banca. É que ao final da revisão eu coloco sempre questões dessa instituição. Então vai lá, www.ricardoerce.com.br.